Dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Como vocês estão? Bem, como vocês podem observar, a aula de hoje será tratada sobre geometria plana, curiosidades, definições, teorema de Pitágoras. Olha ele aqui. Todo o tema que nós trataremos hoje será relacionado a esta grande ou este grande ícone, né? Devido à sua equação, à sua fórmula para poder encontrar catetos e hipotenusa. Então, bora para a aula? Seguinte, para o Teorema de Pitágoras, que nós devemos estudar ao longo desta aula, está sobre esses temas aqui. Geometria plana, uma base simples e tranquila para podermos ter uma introdução. Curiosidades sobre os temas, sobre o tema de Pitágoras, né, o grande historiador, filósofo, matemático. O cara foi um monstro. Também criou sua própria escola, sua escola pitagórica, onde reunia os melhores estudantes e as mentes mais célebres daquela época. Bem, uma pequena contextualização onde se localiza. Pitágoras foi um filósofo e matemático grego, um monstro daquela época. O cara era demais. Ele foi um filósofo matemático grego que nasceu por volta de 569 a.C. O cara é antigo pacas, velho. O cara é mais velho do que anterior ao nascimento de Cristo. Então pensa, será que o cara era monstro? Bom, ele nasceu em Samos, é uma ilha no mar Egeu, situado perto do Mileto, aqui como nós podemos observar. Logo em seguida, algumas curiosidades que podemos apontar sobre ele é que Pitágoras ele tentou migrar, né, para Crotana. É um tipo uma cidade, um estado que tinha próximo àquela região, onde ele fundou sua escola chamada Escola Pitagórica, onde reuniu os maiores mentes daquela época por aquela região, né? Ele passou a frequentar também cidades, ou passou a frequentar por cidadãos dessas escolas, com classes assim, digamos, que tenham conhecimento diferente se era rico ou pobre, mas os mais ricos sempre tinham mais facilidade, né, para variar, e com objetivo científico e místico, ou seja, eles não somente estudavam questões práticas, mas também místicas, que estavam além de suas compreensões. No domínio da matemática, os estudos mais importantes obtidos por Pitágoras foram a descoberta dos irracionais, são aqueles números que não são inteiros. E além disso, ele descobriu que o Teorema de Pitágoras é um dos maiores, digamos, achados que ele teve em sua escola. Portanto, Pitágoras foi, digamos, precursor ou iniciante relacionado a esse tema. Porém, existem vestígios ou dados que dizem que Pitágoras não foi o primeiro a tratar sobre esse tema, ou pelo menos não foi o primeiro a registrar. Mas enfim, são apenas teorias que ninguém pode comprovar até então. Mas enfim. Bem, uma outra curiosidade interessante. Pitágoras deveria ser conhecido fundamentalmente pelo teorema que ele tem seu nome. Mas um dos teoremas que já fosse conhecido era pelos babilônicos, 2000 anos antes de Cristo. Ou seja, também pelos chineses também foram encontrados vestígios disso. Esse livro aqui, que se trata sobre esse tema. Pitágoras foi o primeiro a demonstrá-lo. Então, existem outras culturas que conseguiram sim demonstrar que o Teorema de Pitágoras já foi estudado e aplicado anterior à sua, digamos, apresentação. Logo em seguida, nós podemos observar uma pequena base de como era utilizado pelos egípcios. Os egípcios eles pretendiam marcar um campo retangular, reto, né? Um triângulo aqui reto, e dividir por terrenos. Eles utilizavam uma corda, como vocês podem observar, essa corda aqui ela possui nós. E coincidentemente é um triângulo mais clássico dentro do Teorema de Pitágoras, de 3, 4 e hipotenusa 5. Essas dimensões eram observadas e eram aplicadas pelos egípcios. Logo, posteriormente com isso, com esta corda, eles unindo um ponto em cada extremidade, eles descobriram que formavam lados de 3, 4 e 5. O Teorema de Pitágoras mais conhecido, ou o triângulo mais conhecido dentro do Teorema de Pitágoras. Logo, os seus adversários, os mais famosos, né, dentre as suas apresentações, eles tentaram meio que denegrir, meio que difamar. Fizeram caricaturas de Pitágoras, tentando
desacreditá-lo. Como vocês podem observar, essa pequena caricatura de Pitágoras, todo geométrico, quadrado, um cara antiquadro, para aquela época eles consideravam. Bem, o matemático Elisha Scott reuniu 357 demonstrações diferentes de como encontrar o teorema de Pitágoras, classificando-se basicamente em dois tipos: demonstrações algébricas, baseadas nas relações métricas do triângulo retângulo, e as demonstrações geométricas, que está relacionado principalmente com as comparações de áreas, que é o teorema de Pitágoras. E uma definição importante do teorema de Pitágoras que nos ajuda a validar tudo isso, né? Vem do enunciado do teorema que compreende os pontos de partida. O que isso vem a ser? Nós chamamos de hipóteses, de conclusões e também chamamos de tese. A demonstração é o procedimento do raciocínio dedutivo, ou seja, da prática, que nós podemos ver ali, dedutivo, dedução também. Que nós vamos deduzir o que e como podemos chegar na equação de Pitágoras. Aqueles pontos de hipótese, é um ponto de partida, que nós vamos pensar primeiro como que nós podemos chegar a essas conclusões. E também é necessário aquelas conclusões de que nós temos que chegar no ponto final, que é a tese. Por si só, o teorema de Pitágoras passou por 3 pontos principais, que foram essas apresentadas acima. Logo, o teorema de Pitágoras é preciso apresentar, digamos, as suas características por si só. O curioso é que, dentro do teorema de Pitágoras, nós temos os catetos e a hipotenusa. Quem são os catetos e a hipotenusa? Sempre, 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 a hipotenusa será denunciada pelo ângulo reto. O ângulo reto, está vendo esse biquinho aqui? Ele sempre apontará para o maior lado, que é a hipotenusa, sempre quando tiver um ângulo de 90 graus. Logo, o teorema de Pitágoras só funciona para triângulos retângulos. Isso é básico e fato, não pode ser diferente disso. Sempre triângulos retângulos. Logo, os dois outros lados que estão, digamos, adjacentes ao ângulo de 90 graus, próximos ao ângulo de 90 graus, se chamam catetos. E o outro oposto, a hipotenusa. E a descoberta do teorema de Pitágoras? Uma pequena tabela para nós termos uma noção. Por exemplo, aqui nós temos diferentes para cada lado desse triângulo. Se nós denominarmos ou pegarmos a área desse maior aqui, o verde, somarmos a área C com a área B, a quantidade de quadradinhos vai ter que dar necessariamente ao quadrado maior verde. Nós observamos aqui a quantidade de lado, tem 3, 6, 9, 10. Aqui desse lado tem 3, 6, 8. E aqui desse lado tem 3, 6. Então nós temos um triângulo de hipotenusa 10, base 8 e o outro cateto 6. Então a quantidade de unidade que nós temos aqui é um quadrado de 10 por 10. Aqui é um quadrado de 6 por 6, aqui é um quadrado de 8 por 8. Esses quadradinhos de 8 por 8 aqui vai dar 64 quadradinhos. Aqui de 6 por 6 dá 36. 36 com 64 vai dar a quantidade total de 100 unidades. Uma descoberta da prática. Já em relação à demonstração física, que ficaria da área, então, que é a área deste quadrado verde é igual à soma da área do quadrado azul com a área do quadrado amarelo. Por assim é o teorema de Pitágoras. E dentro dessa demonstração, nós observamos que o lado maior deste triângulo, o lado C, se ele for elevado ao quadrado, ele vai ser igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, como nós tínhamos observado lá. Logo, o teorema começa a aparecer e surgir de uma forma prática e didática. E partindo desse princípio, nós temos que todo e qualquer triângulo que tenha estes lados quadrados, lembrando, tem que estar ao quadrado, e que apresente o triângulo retângulo, terá que ser demonstrado dessa maneira. Com isso, nós deduzimos e concluímos que, por hipótese, considerando um triângulo retângulo de catetos ABC, AB, né, como está aqui, e a hipotenusa C, ele pode ser encontrado pela tese de
C ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Também tem uma outra frase que nós falamos de a soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. A soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. Aqui está o triângulo básico, mais conhecido de Pitágoras, que é o 3, 5, 4, que 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Vamos partir de uma lógica aqui, uma básica. Olhem só, 5 ao quadrado dá 25, fechou? 25 nessa área aqui, ó, ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16 e 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado 16, com 3 ao quadrado dá 9. 9 com 16 dá 25. Opa, esse teorema casa. Esse triângulo aqui, ó, se nós aplicarmos o teorema de Pitágoras, também equivale. Partindo desse princípio, o mesmo equivale. Eleve a hipotenusa ao quadrado, 29. Depois, iguale a 21 ao quadrado mais 20 ao quadrado. A soma desses catetos ao quadrado vai dar o valor dessa hipotenusa ao quadrado. E assim sucessivamente. Aqui também, ó, nós temos um ângulo reto nessa parte, então ficaria 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. Bem, com isso, uma aula simples e básica, nós concluímos o exercício. Nós partimos por exercício. Esses 3 exemplos são exemplos bem de boa, bem tranquilo de se fazer, não precisa ter preocupação. Tudo que será apresentado aqui está relacionado principalmente ao que foi dito agora na aula que nós temos. Por exemplo, né? Aqui ele apresenta um exercício prático de uma piscina olímpica que tem formato retangular e possui 25 metros de largura e 50 metros de comprimento. Retangular. Aí ele diz: qual a distância percorrida por um nadador que atravessa ela diagonalmente? Bem, uma piscina que ela tem lado de 25 e comprimento de 50, então é um triângulo, quando cortado na diagonal, forma um triângulo retângulo. O que nós temos que descobrir é a hipotenusa. Se nós elevarmos 25 ao quadrado mais 50 metros ao quadrado, isso será o valor da resposta, o valor da diagonal que será cortada. Então, a resposta que vocês vão encontrar aproximadamente é a raiz de 3.125 metros, ou 25 vezes raiz de 5 metros. Super de boa assim. Pessoas, esses outros 2 exercícios aqui é bem suave, vou deixar vocês resolverem e tirarem qualquer dúvida durante a aula que nós vamos apresentar ao vivo da próxima semana. Se vocês tiverem interesse, estou disponível também ali no WhatsApp, qualquer coisa é só chamar. Para finalizar a aula de hoje, eu deixo que vocês possam me comunicar lá no WhatsApp e também essa frase de Pitágoras, que me deixa, digamos assim, pensando de como naquela época, há mais de 2.000 anos atrás, as pessoas já se questionavam sobre a sabedoria e sobre o quanto é importante a educação, em que Pitágoras diz o seguinte: eduque as crianças e não será necessário castigar os homens. Curioso, né? Dê conhecimento, dê às pessoas aquilo que elas precisam, o básico, que é os estudos. Muito obrigado pela aula de hoje, valeu pela atenção de todos. Espero vocês na próxima semana com a aula ao vivo. Fechou? Muito obrigado, tenha uma boa noite, bom dia ou boa tarde, pessoas. Abraço.